Shalom, muita paz, muita luz. Esse aqui é o vídeo em sequência aos temas que eu estava refletindo sobre vida em outros planetas e sobre a criação, criação espiritual, criação primordial, espírito primordial, criação divina, Deus Pai, né? Todas essas questões. Então eu estava falando, por exemplo, também sobre o Big Bang, né? Que o Big Bang vai ter que alterar os conceitos conforme os equipamentos astronômicos forem podendo ver esse limite do universo visível. Agora, o que é o universo visível? É aonde, né? Onde a luz pode alcançar, de acordo com a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Por exemplo, a luz do Sol, ela demora para chegar aqui na Terra 8 minutos. Então, quando nós vemos o Sol, a luz do Sol, temos que pensar assim: estamos chegando a luz que já ocorreu, né, que foi lançada do Sol há 8 minutos. E quando nós vemos, por exemplo, o Sol, né, estamos vendo uma imagem do passado do Sol, não é a do presente. Se, por exemplo, o Sol explodisse ou desaparecesse, né, num passo de mágica, desaparecesse, ainda o veríamos por 8 minutos. E por 8 minutos poderíamos ainda ter o privilégio de ter o Sol. Depois, passado 8 minutos, apagou, deixou de existir. Então, tudo que nós vemos no universo são imagens do passado, daquilo que foi radiado há um tempo que chega a milhões e bilhões de anos atrás. Então daí se mede a distância que seria o universo. O universo que foi calculado então em 13,7 bilhões de anos-luz. Essa distância limite do universo visível. Ou seja, então, o que tiver além disso está além da velocidade da luz. Por isso que se diz que, na própria teoria, né, de Einstein, né, relatividade, que nada pode se movimentar acima da velocidade da luz. Agora, isso só vale, tem validade dentro desse universo visível, porque o que está além é a continuidade, né? A expansão. E então aí sim teria que, se nós estamos aqui no ponto, aqui na Terra, o que está além desse limite, existe o universo. E continua existindo o universo. Outras galáxias, enfim. E estaria além da velocidade da luz. Essa distanciamento, essa expansão. Então, pensando dessa forma, a velocidade além da luz pode existir. No universo ele pode existir distâncias, pontos, né, que estão se distanciando de um a outro. Não? 2 vezes a velocidade da luz, 3 vezes, 4, 5 vezes. Isso é possível. Porque nós não sabemos o diâmetro do universo. Então fica aquela questão que alguns astrofísicos, dentro dessa, vamos dizer assim, impossibilidade de constatar
a forma, o que seria o universo total, que seria o do universo invisível, é, que jamais poderia ser observado, né, pelos nossos telescópios. Então, alguns dizem que nós não sabemos se o universo, né, todo, tudo que existe, né, além disso, né, tem fim ou não tem fim. Mas aí também tem aquela questão, né, só com a espiritualidade pode ser resolvidas essas questões. Tudo que existe tem começo e fim. Tudo tem começo, todo sistema, tudo que existe, um corpo tem começo e fim. Uma célula, um planeta, um sistema solar, galáxias, tudo sistema tem um começo e fim. Tudo que tem substância tem um começo e fim. Porém, tudo que existe, né, vamos dizer assim, em termos de universo, galáxia, paira no infinito. Né? Todos os reinos, tudo paira no infinito. O infinito é o nada. Então, além do que existe, é o nada. E o que existe sempre pode se expandir, que é os universos. Ele pode sempre progride, tá? Ele está em expansão. Então, o que eu imagino com esses dados, com essas informações? Que existe uma imensa esfera, né? Que seria o nosso universo material, da qual nós estamos, que é o chamado de Éfeso. Éfeso. E ele teve uma origem, né? Dentro dessa substância que existe material, que é chamado de matéria grosseira. Agora, esse Big Bang, né, primeiro que existiu, foi substâncias que foram lançadas do reino de matéria fina para um espaço até então vazio, e daí foi lançado para o espaço. Agora temos que compreender que existem os seres enteais, que é do Olimpo, e eles são os construtores, os mantenedores das criações materiais. E temos que levar tudo em conta essas informações, que existem 7 universos. Só assim podemos ter uma teoria mais lógica, porque se a gente for ser bem criterioso, essa teoria do Big Bang está cheia de falhas, está, né? Tá cheia de coisas ilógicas, né? Como essa questão de que a maioria, né, dos astrofísicos supõe que o universo surgiu do nada. Do nada não tem como surgir, né? Tem que ter a ver essa substância. E tudo isso se origina da irradiação de Deus, né? da irradiação da vida. Agora, especificamente do universo material, temos que ter esses conceitos dos 7 universos. Esses nomes, Éfeso, Esmírnia, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes, Tiátira. Eu acho que faltou um, são 7 universos. Éfeso, em qual nós participamos, estamos inseridos na Terra, e tudo, o universo visível e o que existia além, né? Esmírnia, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes e Tiátira. Aí estão os 7 universos. Esses nomes são de enteais,
que foram responsáveis. Né? Eles estão no centro de cada universo. Agora, a força, a orientação para toda essa evolução que existe nos universos materiais, tanto de matéria fina como de matéria grosseira, vem do Olimpo, do Valhalla, que é o ápice do reino ideal, onde reina Zeus. Z de zebra, né? Zeus e Hera. Hera é a sacerdotisa superiora, da rainha sacerdotisa superiora do Olimpo. E Zeus é o rei sacerdote superior do reino Olimpo. Então eles que ancorando a vontade de Deus são os responsáveis por toda essa construção. Então esses 7 seres, né, dos universos materiais foram enviados para, com a sua irradiação, dar vida e ser trabalhada essas substâncias. Porque temos que ter esse conceito que a matéria não tem energia por si. É uma substância morta, inerte. Ela tem que ser encandecida de dentro para fora. E como isso é possível? Pela irradiação de um ente, de um ser. Aí faz essa matéria, ela, vamos supor, explodir até o Big Bang, enfim, e aí começar a trabalhar. Então podemos imaginar o seguinte, que essas substâncias, vamos dizer, sobras da construção que existia no reino de matéria fina, elas não eram mais úteis no reino de matéria fina que já tinha sido edificado. Então elas vão ser condensadas, vamos dizer, e depois liberada para o espaço. Agora, essa questão de que forma que é liberado? Todo o sistema ele tem uma proteção, né? Vamos dizer assim, que em relação à área externa. Podemos até imaginar, a partir do conceito, enfim, sobre da esfera divina. Então, isso é uma esfera, né? Então, tem esses limites que separa ou isola, né, da área externa. Bom, vamos imaginar o Sol, por exemplo. O Sol ele tem sua esfera, é a superfície, e depois o resto é atmosfera, né, vamos dizer assim. Então tem que ter um limite aí, vamos dizer, na superfície, né, constituição para conservar aquela esfera, né? Então tudo tem um limite. O próprio sistema solar, né? Hoje os astrônomos dizem que tem aquela, como que esfera de Oort, alguma coisa assim, que seria a parte que limita o sistema solar, né? O sistema solar, onde termina a influência do Sol, vamos dizer. Tem aquele limite de gravidade e também das irradiações do Sol, que formam um limite. Então, tudo isso é nuvem de Oort, que chama. Nuvem de Oort, que está muito além, né, de Plutão. Muito, muito além de Plutão. Tem aproximadamente 1 ano-luz, né, de distância do Sol. Então está muito longe. Mas a estrela mais próxima do Sol é a próxima de Centauri, que está a 4,35 anos-luz. Então,
vamos entender que sempre existe um limite, né? Agora, é interessante também que, vamos imaginar, por exemplo, uma bola de futebol, ou de qualquer esporte, seja vôlei, enfim. Você sempre tem que ter aquela furo, vamos dizer, furo para a entrada de ar, para que infla, tá certo? Ou o pneu, enfim, o pneu do automóvel, mas vamos colocar uma esfera, né? Uma bola de futebol, uma bola de tênis, qualquer coisa. Tem que ser injetado ar para, para que ela tenha a sua pressão, enfim, ideal, enfim. Agora ela tem o escape dela, né? Então tem aquele canal, aquela entrada e saída, né? Do ar. Então dentro daquela esfera tem que ter um único ponto de entrada e saída, que é energia, enfim, substância. Então isso também tem que existir em todos os reinos. Um ponto onde existe essa transição. Agora, fala-se dos templos do Graal, né? Supremo Templo do Graal no reino espírito primordial. Então, tudo isso tem. As conexões se fazem através disso. Em todas as criações tem esses templos. Né? Por isso também tem. Só dessa forma pode ser mantido a vida, né? Através do Pentecostes. Como que a radiação do Espírito Santo, né? Da taça do grau, quando a pomba sagrada paira sobre a taça do grau, né? É a pomba do Espírito Santo, né? Que está no reino divino, ela sai do reino divino e paira sobre a taça do Santo Graal, no burgo do grau, que é o ápice da criação primordial. E lá ela para e, vamos supor, solta aquela irradiação divina que ela acumulou em si, e ela liberando isso, encandece aquele líquido rubro da taça do Santo Grau, e aí esse líquido rubro irradia, né? Que é a essência da vida, aquela doação, que sem isso tudo pereceria. Né? Essa aí tá a história da lenda do Graal, que Amfortas, né? Não desvelou um templo do Graal, enfim, e tudo começou a morrer, fenecer lentamente. Então temos que entender também que tudo que foi criado depende de uma energia para ser mantido vivo. Porque senão acaba. Mesmo que sejamos, por exemplo, eternos no reino espiritual, de corpos energéticos, porque a matéria só existe nos reinos materiais, que não tem vida. A partir do reino enteral, em ascendência, tudo é energia. Corpos energéticos. Justamente por isso que podemos ser eternos. Né? Agora, dentro a eternidade de uma criatura, ela sempre depende de Deus. O próprio Lúcifer, enfim, os seres arcanjos, animais primordiais, né, sapientes, todos dependem da vida de Deus. Que os únicos três seres que contêm a vida de Deus é o próprio Deus, né? Da vida, né? A energia da vida, a substância da vida, que é Deus, Jesus Cristo e Emmanuel, o Espírito Santo. São os únicos, né? Então, se não houver essa constante irradiação da vida, né? Ela tudo fenece. Então, justamente nessas áreas de transição, vamos supor, é um único ponto, onde que são os chamados templos do Graal, que há essa transmissão dessa irradiação. Então, é o solenidade de Pentecostes, né, que em 30 de maio,
que lá no ápice da criação primordial, a pomba sagrada paira, né? O Espírito Santo envia, ela paira, e depois dela descarregar essa irradiação, essa ignição, vamos supor, uma energia, uma partícula, vamos supor, divina, que ela concentrou em si, depois ela descarregou, depois novamente ela sobe. Então são anexos dos templos, né? Então existe um Supremo Templo do Grau no reino divino, onde está o Espírito Santo. E vamos dizer assim, um anexo desse templo é o Supremo Templo do Santo Grau, no ápice da criação, Espírito Primordial, onde está Parcival. E estão lá os 12 cavaleiros do Graal, que não ousam, né? Eles não ousam olhar, eles ficam de joelhos, né? De joelhos enfim, eles não, as frontes estão no solo, enfim, eles não ousam olhar para esse fenômeno da pomba do Espírito Santo. Só estão lá o Parcival, a Divina Maria, não tem nada a ver com o Espírito Humano, Maria de Nazaré, que representa uma pequena parte do amor de Deus, o Parcival como filho do Espírito Santo, que também tem uma parte da inicialidade que vem de Emmanuel, Espírito Santo, e Imingard, que é a pureza divina. Esses três seres. Aí eu não sei como. Também existem os 4 espíritos primordiais, né? Que é o leão, Odissi Matsunoke, Leilak e Mercúrio. São os 4 espíritos primordiais. Eu não sei se eles participam dessa sanidade de Pentecostes, ou então de repente eles podem estar talvez protegendo, né? Porque todo o burgo, pode ser, eu não sei se eles participam dessa solenidade, enfim, da pomba do Espírito Santo. Isso é o Santo Graal, né? Então, cabe todas essas reflexões para termos uma noção, né? Tudo tem que ter certa lógica, né? Então, isso tudo que existe no reino espírito primordial existe no reino divino. Então, pela lógica, tem que existir no próprio reino particular de Deus um templo. Um templo onde ele também irradia de alguma forma especial. Talvez no reino inicial isso não existe, né? A necessidade dessa irradiação. Aliás, isso pela lógica não deveria existir, né? Porque é um reino particular. Então, o próprio Deus Pai está lá. Então, ele irradia diretamente no seu reino inicial. Né? Agora, o que dependeria da irradiação dele é o reino divino. O reino divino precisa disso, porque é uma criação também. O que seria a criação? Seria além do que está diretamente ligado a Deus. Então, o reino inicial de Deus não podia ser considerado uma criação, mas uma formação, algo nesse sentido, porque foi formado por ele pessoalmente. Agora, depois que estava formado, construído, que ele próprio construiu, né? Também com a rainha Elizabeth, enfim, tem os animais sapientes, depois que ele organizou tudo, então foi liberada alguma substância que não era mais necessário, né? Naquele reino inicial, e aí surgiu a esfera divina, o reino divino e os outros seres, os arcanjos, os anciãos, enfim, todos os seres enteais divinos que surgiram dessa
essa sobra da criação. Agora, interessante essa questão de analisar que dessa por exemplo, refúgio, então sobras da construção que Deus liberou, né, do reino inicial, que poderia ser quanto em termos de percentual? Talvez uns 10%. Vamos colocar que seja 10%. Então, através dessa substância que liberou para surgir o reino divino, e depois do reino divino surgir a criação do faça-se a luz espiritual, né? E todos os outros reinos, né? Unicamente desses 10% que foi liberado do reino inicial, surgiu tudo. Então é uma substância mínima. Então a gravidade maior toda é capaz de segurar e manter todos os outros reinos que surgiram. Então poderia também fazer uma analogia com o cometa, né? Que o cometa ele tem um núcleo, né? Tem o seu núcleo sólido, enfim, mas tem o seu núcleo. Poderiam também fazer uma analogia que esse seria o reino inicial. E o que acontece? O seu núcleo, né, quando o cometa aparece, quer dizer, se aproxima do Sol, a radiação do Sol encandece esse núcleo. Então existe uma espécie de halo, né, que envolve um halo circular, né? Não seria halo, seria a cabeleira, né? A cabeleira de um cometa, que chama. Então é uma espécie de radiação que envolve esse núcleo. Então essa analogia podia falar assim, essa cabeleira do cometa representaria o reino divino, né? E além da cabeleira de um cometa, existe o halo, né? Uma espécie de cauda mais sutil e a cauda principal, que seria de mais partículas, de muitas partículas. Que na verdade o cometa, essas partículas, eles não vêm propriamente do seu núcleo. Aí é uma coisa interessante, né? Pelo menos a principal, né? Eu acredito que não venha do seu núcleo. O núcleo tem a função, né, no cometa da gravidade, né? E essa cauda de partículas, o próprio cometa, com a sua gravidade do seu núcleo, ele vai retirando do próprio universo, porque ele é uma espécie de aspirador de partículas. Mas então, em um cometa tem esses quatro elementos, vamos dizer assim, que constituem um cometa, que é o seu núcleo sólido, a sua cabeleira, que envolve o seu núcleo, tem o halo e tem sua cauda. Então poderíamos assim fazer uma analogia que o núcleo do cometa poderia representar o reino inicial onde Deus Pai vive, a cabeleira, o reino divino, que é a sua irradiação imediata. Depois o halo do cometa poderia ser comparar com o reino espírito primordial. E a sua cauda de partículas poderia ser considerado o reino posterior, que é além do reino primordial, né? Espírito primordial, que é o reino espiritual, é o reino inicial, e os dois reinos materiais. E eu penso, quer dizer, isso, imagino, né, que tudo que existe tem esse formato de um cometa, aparentemente, né?
no espaço infinito. Porque, considerando que o espaço infinito, o nada, ele não tem fim. O nada não tem fim. Agora, o que contém substância está nesse espaço infinito. E penso que quando Deus, antes de ele criar as coisas, ele apenas pairava. Ele era o único ser que existia, né, no espaço. Ele pairava e irradiava. E ele era como se fosse uma esfera, pairava. Ele podia fazer diversas rotas, enfim, em certa direção, podia qualquer direção que ele quisesse, né? E no ritmo que ele quisesse. Ele também tinha fases, né, da sua existência que eu acredito que são as estações, relativas às estações de um ano, por exemplo, que existe, que estavam relacionadas à sua pureza, à irradiação, né, da sua pureza, da sua justiça e do seu amor. Então isso podemos também interpretar o que essas qualidades intrínsecas em Deus qual a característica. O amor, todos sabem, né, que é o calor, a expansividade, o vermelho, aquela quando tem essa característica. Né? A pureza é o oposto. A pureza ela é pura, mas ela é fria, vamos dizer assim, ela é conservadora. Ela não é expansiva. Ela irradia menos. Ela é conservadora. Enquanto que a justiça é o equilíbrio entre os dois. Por isso que Deus, na sua sabedoria intrínseca, né, ele criou dois filhos. Um que radiasse no amor, tivesse uma parte concentrada do amor, e o outro que é Emmanuel, o Espírito Santo, na sua pureza, justiça, vamos dizer assim, a nossa vontade, né? E que faz um equilíbrio, né? Então isso permite muitas reflexões. Isso, se a gente for desenvolvendo, isso vai continua, né? São as reflexões que a gente faz e é possível fazer teorias, né? Mas com lógica, né? Então aí que está. A gente, com o que a ciência nos fornece e com a espiritualidade é possível fazer muitas reflexões. Então é isso. Por enquanto é apenas isso. Shalom, muita paz, muita luz.